Olá, o meu nome é Márcio De Biasi, eu sou médico oncologista e professor da Escola de Medicina da PUC-RS, em Porto Alegre. Eu agora vou conversar com vocês aqui do OncoNews a respeito de alguns dos principais estudos que foram publicados agora no San Antonio Breast Cancer Symposium em dezembro de 2017. A gente vai ter uma conversa muito pontual e muito rápida, a gente vai destacar aqui 10 estudos, o objetivo desse vídeo não é esgotar esses estudos, mas pontuar os detalhes principais dessas publicações e depois vocês podem procurar em mais detalhes os detalhes dessas publicações. O primeiro estudo que eu queria destacar é o estudo SOLD. É um estudo que foi conduzido em pacientes com câncer de mama inicial HER2 positivo e que, mais uma vez, reitera aquilo que a gente já sabia, de que o tratamento adjuvante com trastuzumab nessas pacientes tem que ser por 12 meses. Já o estudo Embraca, ele foi conduzido com inibidor de PARP, talazoparib, em pacientes com mutação de BRCA1, BRCA2, e nos traz dados bastante semelhantes ao estudo Olympiad, demonstrando, então, a utilidade dessa estratégia da inibição da PARP em pacientes com câncer de mama avançado e portadoras de mutação germinativa nos genes BRCA1 e BRCA2. Outro estudo que também nos traz uma informação importante, mas que ainda não tem uma aplicação clínica imediata, é o estudo GS63. Ele avalia a biópsia líquida em pacientes com câncer de mama inicial, identificando tumores de alto risco de recorrência a partir da presença de DNA tumoral circulante nessas pacientes. É um estudo que tem o potencial de responder uma questão muito importante para nós, que é a questão de quais são as pacientes que de fato têm um elevado risco de recidiva e que, portanto, precisam de quimioterapia. Um dos achados e uma das mais importantes trabalhos aqui apresentados nesse San Antonio Breast Cancer Symposium foi o uso da acupuntura, o primeiro fase 3 que comprova a utilização da acupuntura como uma estratégia não farmacológica capaz de reduzir a dor articular em pacientes que estejam em uso de inibidores de aromatase adjuvante. A gente sabe que a dor articular é um para-efeito comum dessa classe de medicações e que muitas vezes impede que a gente mantenha o uso e, portanto, depriva as pacientes desse tratamento. Nesse momento foi publicado um estudo fase 3, randomizado, que comparou a acupuntura propriamente dito contra uma acupuntura dummy, onde a paciente recebia uma picadinha, mas era no local não adequado, com uma agulha que não era apropriada, ou não recebia nada, então ela tinha um controle duplo. E esse estudo, então, demonstrou que a dor dessas pacientes era melhorada a partir da realização da acupuntura, o que certamente nos traz uma perspectiva clínica interessante, uma vez que é uma intervenção não farmacológica e agora comprovada por um estudo de fase 3. Claro que, para a gente extrapolar isso para a clínica, a gente vai precisar de profissionais altamente capacitados que possam fazer esse tipo de intervenção no exato mesmo protocolo que foi utilizado no estudo. Outro estudo bastante importante é o ABSG16, o estudo que comparou a terapia endócrina estendida por 2 anos adicionais ou por 5 anos. Esse estudo, ele, apesar de não ser um estudo de não inferioridade, ele nos traz dados bastante importantes, uma vez que essas pacientes tiveram sobrevidas livres de progressão acima de 95% e que não foi identificada a superioridade de 5 anos de adjuvância estendida versus 2 anos de adjuvância estendida com inibidor de aromatase após o uso de inibidor de aromatase. Fica claro, então, que para as pacientes, para quem se indica a adjuvância estendida, existe certamente um subgrupo que vai poder receber 7 anos com segurança, e agora o desafio é a gente saber para quais pacientes a gente vai precisar dar 10 anos. O autor do estudo ele foi bem enfático, dizendo que 7 anos deveria ser o padrão. Talvez a gente não precise ir tão longe. Certamente existem algumas pacientes e essas pacientes vão ser determinadas nesse momento pelo seu risco individual e futuramente, possivelmente, por assinaturas gênicas. Um outro estudo importante a ser destacado é nesse ABP-B47. Esse estudo ele investigou a indicação do trastuzumab adjuvante em pacientes que teriam HER2 expresso, porém não superexpresso. Portanto, eram pacientes que tinham imunistoquímica 1 ou 2 cruzes com FISH negativo.
E esse estudo, como já era esperado, ele resultou negativo, colocando então uma pá de cal nessa discussão se o trastuzumab poderia beneficiar ou não essas pacientes. A resposta é não, o trastuzumab não as beneficia. Outro dado interessante trazido nesse San Antonio Breast Cancer Symposium é a meta-análise publicada pelo Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group, uma meta-análise que avaliou a utilização dos esquemas de quimioterapia adjuvante em dose densa versus os esquemas de quimioterapia adjuvante em dose convencional. E o que se identificou aqui é que para as pacientes que existe uma redução relativa do risco de 15% em termos de recidiva com o uso da quimioterapia em dose densa, e que esse benefício se traduz num benefício absoluto de sobrevida de 2,7%. Então, é um ganho significativo a partir da utilização dos esquemas em dose densa, e é importante também ressaltar que isso é independente de ser receptor hormonal positivo ou triplo negativo. Claro que nos tumores triplo negativos, onde a gente tem um risco basal maior, o benefício absoluto também acaba por ser maior. Mas todas as pacientes parecem se beneficiar dessa estratégia, de tal forma que, na minha perspectiva, os esquemas de antraciclina, ciclofosfamida, o AC em dose densa, passa a ser o padrão, ficando discutível o que se faz na fase do taxano, se também o taxano em dose densa ou o taxol semanal. Outro estudo importante é o Mona Lisa 7. Esse estudo ele confirmou aquilo que já se esperava, que é a atividade do ribociclib, um inibidor de CDK4 e CDK6, em pacientes com câncer de mama avançado, mas ele nos traz algumas informações adicionais. Ele é um estudo, então, que mostrou em mulheres pré-menopáusicas que o uso de tamoxifeno associado ao inibidor de CDK4 e CDK6 ribociclib é eficaz. Além disso, que essas pacientes também podem ser tratadas com bloqueio ovariano, mais inibidor de aromatase e inibidor de CDK4 e CDK6. Isso são informações importantes que nos trazem uma evidência agora maior e melhor para tratar as pacientes pré-menopáusicas, que estavam sendo menos estudadas nesse cenário do que as pacientes pós-menopáusicas. O estudo Mona Lisa foi um estudo bastante grande, um estudo com 672 pacientes, que identificou, então, o benefício da adição do ribociclib nesse cenário metastático de pacientes em pré-menopausa. E para finalizar, a gente destaca o estudo Panacea. É um estudo que avaliou a utilização do pembrolizumab, portanto uma imunoterapia, no contexto do câncer de mama HER2 positivo politratado. Esse estudo ele é um estudo de fase 1, ele identificou uma taxa global de resposta objetiva de 15%, de tal forma que foi, então, atingido o limiar que se considerava para seguir investigando a droga nesse cenário, e certamente é uma estratégia a ser explorada nos tumores HER2 positivo. A imunoterapia, no contexto do câncer de mama, ela está sendo mais avaliada no cenário do tumor triplo negativo, mas a gente sabe que a presença de linfócitos infiltrantes tumorais e a expressão de PDL1 ela também acontece no câncer de mama HER2 positivo, e agora surge essa evidência, então, do estudo Panacea, que certamente abre um novo leque de investigação dentro da oncologia. Então, esses são os principais estudos que a gente destacaria aqui no 40º San Antonio Breast Cancer Symposium. Ainda tem muito mais coisa que foi publicada nesse congresso, mas a gente aqui não tem tempo para destacar tudo isso. Acho que quem estiver familiarizado com os resultados desses estudos já vai estar bastante embasado para o cenário do câncer de mama nesse momento.